pedindo para os irmãos abrir lá em Tito, capítulo 3, o versículo 4. Tito, capítulo 3, bem pequenininho. Tito 3, 4. Só deixar o microfone achar aqui para vocês. Glória a Deus. Tito 3, versículo 4. Todos acharam, irmão? Amém? Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve o Senhor compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Deus, de a gente estar levando a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando o coração aqui hoje de cada um, meu Pai, para que a Tua semente, meu Pai, venha ser plantada, para que a gente venha sair daqui diferente do que quando nós entramos, meu Pai, para que realmente nós sejamos aqui transformados e crendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Salvador, em nome do Senhor Jesus. Vamos bater uma salva de palmas, Senhor Jesus? Não pode se sentar. Quem estava aqui domingo, quando a gente estava falando que era um culto voltado para missões, né? E domingo a gente teve um culto voltado para missões, uma palavra mais missionária, enfim. Só que quando eu imagino missões, eu imagino que as pessoas elas vão ali para estar falando de Jesus, não é assim? Olha, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, porque ela, de fato, ela crê nisso e ela quer que as outras pessoas experimentem a vida nova com Jesus, né? Para que ela venha se salva, enfim. Mas, e se nem ela mesma sabe quem é Jesus? Muitas pessoas estão na igreja e nem conhecem Jesus direito. Então, assim, por religiosidade, ou porque alguém manda, mas não busca ter uma vida com Deus. Então, como que a gente vai fazer missões se nós mesmos não estamos preparados? Se Jesus voltasse hoje, por exemplo, tem gente que nem crê mais que Jesus vai vir. Amém? Então, eu quero continuar citando alguns textos bíblicos, aonde fala que Jesus é Deus. Queria fazer uma pergunta para vocês: quem que morreu na cruz por nós? Jesus Cristo, não é assim? Quem que nos salvou então? Jesus Cristo, não foi outro. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, falando com Tito, ele está recomendando como que um cristão deveria ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que respeita as autoridades, procura ter respeito com todo mundo, foge de confusão, sabe? Uma pessoa com uma boa índole, um bom caráter, coisa que a gente está precisando nos dias de hoje, né? Está ficando meio raro, né? A gente vê alguns crentes desfocados, fala palavrão, xinga, passa a perna no outro e por aí vai. E nesse contexto é que ele estava ensinando as nossas condutas. Quem quiser ler depois do capítulo 3, é curtinho, vai ver que ele dá algumas recomendações. E no meio dessa recomendação, todo mundo aqui respondeu que foi Jesus que morreu na cruz, não foi? A palavra de Deus fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem estava aqui domingo viu que você tem textos onde Jesus perdoava pecado. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é assim que nós aprendemos em João 10, versículo 30? Eu e o Pai somos um. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo ele afirma isso de novo. Por que eu quis começar com esse texto? Eu já vou ler o versículo de novo para nós entendermos. Porque as pessoas hoje não estão crendo mais que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador.
Quando é de outras religiões, tudo bem, a gente está indo lá como missionário falar de Jesus, se a pessoa vai crer ou não vai, tudo bem. Mas e quando é da própria igreja? Lembra que eu comentei sobre igrejas liberais que aceitam qualquer tipo de interpretação? O importante é ser uma pessoa boa, sábia, que alcançou a luz interior, esse tipo de coisa. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar para a gente aqui. Porém, quando Deus, o nosso Salvador. Então ele acabou de chamar Jesus de Salvador. Mas isso ele falou Deus e também mais Jesus o Salvador. Não, ele fala Deus o Salvador. Mas quem morreu na cruz por nós? Foi Jesus. Se a gente for ler o versículo 6, que aqui eu estou continuando, só para me citar o Espírito Santo que entrava na jogada também, né? A gente está focando em Jesus. Olha só o versículo 7, vai dizer assim, versículo 7. O 6, desculpa. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então antes ele fala, Deus, o nosso Salvador. E agora ele fala, Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, agora ele deu nome a esse Deus. E esse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Então que a gente venha para o culto, que a gente venha buscar a Deus, que a gente venha querer intimidade com Deus, com Jesus. Não é com qualquer outra coisa, qualquer fábulas que está tendo hoje, meus irmãos. Mas essa é uma doutrina dos próprios apóstolos. O próprio apóstolo Paulo recomendava, Jesus é o Salvador. Então isso é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina que veio depois, que foi inventada para as pessoas aí pelo catolicismo ou qualquer outra coisa. Não, isso é fundamento bíblico. Jesus é o Salvador. Amém? Então quando a gente vai para alguns textos também da Bíblia, muitas pessoas dizem, mas Jesus é só uma imagem de Deus, é só um reflexo, né? Como se Jesus fosse um deusinho menor, ou se fosse, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra de hoje, né? Shopee, um Deus da Shopee, brincadeira, né? Vamos dizer assim, um Deus falsifix, como se Deus, vamos colocar assim, como se a luz do sol fosse Deus e aquela janela que entra na tua casa, que entra aquela luzinha, fosse Jesus. As pessoas estão menosprezando Jesus. E eles citam alguns textos bíblicos ainda. Se a gente for, por exemplo, para Colossenses 1, versículo 15, vai dizer assim, este, está falando de Jesus, né? Mas vocês leiam lá, quem quiser ler, Colossenses capítulo 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando de Jesus que é a imagem de Deus. E aí por esse texto ele diz, não, é só uma imagem, ele não é Deus. Não. Quer dizer apenas que ele é um homem bom, assim como Deus é bom. E por aí vai. Eles querem tirar a divindade de Jesus. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. E desse texto aqui, eles também tiram que Jesus foi criado e aí depois Jesus criou as outras coisas. Jesus foi o primogênito da criação. Só que eles se esquecem de ler que nesse mesmo texto, não estou nem falando de João, que foi a vez que eu comentei domingo sobre João, né? No princípio era o verbo, era com Deus, enfim. E o verbo, através dele, foi criado todas as coisas. Se nós formos continuar lendo o próximo versículo, 16 ou 17, já está falando, e ele criou todas as coisas, enfim, e vai continuando. Agora aparece aí, irmão, né? Dá para ver que eu não estou mentindo. E por aí vai, meus irmãos. Mas por que fica essa confusão? Porque eles esquecem de ler João 10:30. Eu e o Pai somos um. E quando eu falo que tem muita pessoa que às vezes ela está na igreja, ela está lá e faz, né, se for uma igreja católica, primeira comunhão, crisma, sei lá, uma igreja evangélica, se batiza, às vezes está ministrando, está servindo de alguma coisa, um evangelismo, né, como foi de missões, mas ela faz igual Filipe fala para Jesus. Se a gente for no João capítulo 14, versículo 9, Filipe vai olhar para Jesus e falar assim, apenas mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus olha assim, eu acredito que Jesus já vira para todo mundo que estava ali. Pessoal, presta atenção aqui. Felipe, eu
estou tanto tempo com vocês, e você ainda não crê em mim, não crê que eu e o Pai somos um, né? Você vê eu, você vê o Pai. Ali tem um texto certinho, essa é a imaginação que eu faço, né? E aí Felipe fica meio murcho, né? Eu acredito. A gente está na igreja, mas muitas vezes nós não temos certeza da salvação de Jesus Cristo. A gente ainda está com dúvidas no coração, está em cima do muro. Ou às vezes acontece alguma coisinha, você já não vem para a igreja, você já dá uma desculpa. Por quê? Porque você não está com tua fé em Jesus Cristo ainda. Você está com alguma emoção apenas ali, foi emocionado por alguma palavra, alguma coisa. Mas emoção, irmãos, aqui eu estou alegre, daqui a pouco acontece uma coisa, eu estou triste. Um dia eu estou crendo em Jesus, outro dia eu não estou. Não, é um compromisso. Jesus se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para estar conosco aqui hoje. Queremos aprender mais sobre Deus? Vamos estudar sobre Jesus, porque Jesus é Deus. Amém? Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Sabe, irmãos, se a gente quiser falar um pouquinho também sobre aquela palavra Senhor, no contexto para a gente hoje, quando a gente vai na Bíblia, quem quiser pesquisar no Google aí, que está aqui na internet, eu tinha feito a pesquisa, só que eu não anotei, eu esqueci de anotar, mas pode fazer. Quantas vezes a palavra aparece na Bíblia Senhor? Jesus Cristo é o Senhor, por exemplo. Quem tiver com o celularzinho pode pesquisar no Google aí. Antes de alguém quiser procurar aí, pode procurar aí já. Depois eu vou perguntar para vocês, que eu esqueci, era mais de 600 que eu tinha feito a pergunta. Mas o que tem a ver Senhor? Para nós hoje, irmãos, a verdade é que essa palavra não está tendo relevância nenhuma. Nossa, mas por que você está falando isso? Naqueles tempos a palavra tinha um peso tão forte, essa palavra Senhor, que hoje isso foi se perdendo. Hoje não. Vamos pegar no meu tempo de infância, eu não sei como é que está hoje, porque eu não vejo mais isso acontecer. Provavelmente está bem pior. Quando eu era pequeno, a gente pegava, né, uma pessoa mais velha, assim, senhor, não senhora, ou senhorita, né, para querer agradar. Não tinha isso, uma questão de respeito, senhor, senhora, e a gente está perdendo esse respeito. Quando eu era pequeno também, chegava lá e ia dormir, benção pai, benção mãe, não é assim? Acorda, benção mãe, benção pai. Vai chegar na casa do tio, de uma tia, do avô, chegava lá com a mãozinha assim, benção avô, Deus te abençoe. Por quê? Não porque ele era o Deus que te dava uma bênção, mas por respeito, porque ele era Senhor já, ali no sentido mais velho, mais autoridade, mais conhecimento. Então a gente tinha respeito. Hoje nós estamos se perdendo. Então essa palavra Senhor, até esse sentido de respeitar alguém, de reconhecer, vamos dizer assim, a sua experiência, a sua sabedoria, nós estamos perdendo isso também. Esses bons costumes. Mais de 650 vezes. Opa! Mais de 650. Mais de 650 vezes a palavra Senhor. Mas o que significava isso? Hoje também acontece em alguns países aí, né? Norte, uma coisa assim, né? Termina com o norte, como está falando. Que as pessoas elas se achavam deuses. Não é assim? Você vai ver Faraó, a gente vê começa a engrandecer, por exemplo, Nabucodonosor, e ainda Deus, através de Daniel, fala para ele se arrepender e tal, e a gente vê o que acontece com Nabucodonosor lá, né? As pessoas queriam se achar Deus. Então, esse título, Senhor, era como se você colocasse uma pessoa em pé de igualdade com Deus, ou seja, uma pessoa divina. Por exemplo, lá, Simeão, ó Senhor. Tipo, Simeão, meu Deus, meu dono, poderoso. Não tinha aquela história do sangue azul? Né? Antes, quando a gente vai para a história, sangue puro, que é de uma linhagem sobrenatural, celestial, né? Comentávamos sobre a história. Então era nesse sentido. Foram mais de 600 vezes a palavra de Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque toda vez que eles declaravam que Jesus Cristo era o Senhor, eles estavam falando assim: César não é o Senhor, César não é o meu Deus, eu não vou me reverenciar, eu não vou me prostrar, eu não vou prestar culto a César, porque César era na época de Jesus, lá que estava dominando os romanos, né? Eles eram escravos dos romanos.
mas sim a Jesus, porque Jesus é o meu Deus. Então, essa de falar que Jesus não é Deus, que foi inventado, meus irmãos, isso é uma mentira, é uma heresia dos tempos atuais. Jesus Cristo é Deus. As pessoas criam em Jesus e chamavam de Jesus de Senhor, de referenciar que ele estava, o poder dele era acima de César, porque ele era Deus, Deus verdadeiro. E não uma imagem barata, um Deus cópia do Deus verdadeiro, de Jeová, vamos dizer assim. Não, Jesus era Deus, eles reconheciam. Na doutrina que a gente estava vendo aqui, o apóstolo Paulo fala que Deus Salvador, Jesus o Salvador. Então eles ensinavam que Jesus era Deus e que Jesus era Salvador. Fazia parte da doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva pregava isso, eles criam que Jesus era Deus. E por que hoje essa confusão toda? Será que o pessoal tem que deixar um pouco a internet, os podcasts da vida, as heresias que tem um monte por aí, e dobrar o joelho, orar a Deus e ler a Bíblia? Se tem mais de 600 referências disso que eu estou falando, de Jesus ao Senhor, não é possível que você não ler um pouquinho, você não vai encontrar. Então nós temos que crer de todo o coração, Jesus Cristo é o Senhor. Então os discípulos criam. Amém, irmãos? Vamos continuar? Como é que está meu tempo aí hoje? Eu estou mais tranquilinho, né? Senão eu demoro muito, eu peguei muita coisa. Olha só, se a gente for para Lucas 24, 36 ao 52, quando Jesus aparece de novo para os discípulos lá e começa a ensinar eles, ele ia falar que ele ia morrer, né? E no versículo, eu vou pegar um versículo mais específico, depois os irmãos podem ler essa história por completo, por isso que eu citei ela. O último versículo, 52. O que os discípulos fizeram? E adorando, vou ler dali, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então quando Jesus estava ensinando, né, aí Jesus estava saindo do meio deles, eles começaram a adorar a Deus e ficaram muito alegres, e eles voltaram para Jerusalém. Hoje nós temos a oportunidade de adorar Jesus, de adorar a Deus, vamos ficar alegres. Nós temos que entrar aqui, buscar a Deus de todo o coração, crendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele nos perdoa, e voltarmos alegres, buscar essa alegria da salvação. Muitas vezes a gente está muito triste, mas é por quê? Porque a gente ainda está em dúvida sobre Jesus. Mas quando nós temos essa certeza, a gente vai voltar com júbilo, vai voltar cantando, vai voltar alegre, vai voltar em paz, porque a paz que Jesus nos deixa, ela não tem explicação, né? Você antecede todo o entendimento. Não tem explicação. Alegre-se na presença de Deus Jesus. Então os discípulos reconheciam. Quando Jesus aparece naquela questão do barco, Mateus 14, 33, quem quiser depois dar uma olhada, né? Assim que tem Pedro, vai querer correr na água e cai. Jesus está andando sobre as águas. Aí Jesus vai para o barco de novo, nossa, você realmente é o Filho de Deus, e começa a adorar Ele. E outras passagens, meus irmãos. Mas eu quero dizer que quando a gente vai para Hebreus também, 1:3 é um outro texto que fica falando, mas Jesus só é uma imagem, né, de Deus vivo. Mas continuar lendo os versículos, vai falar que Ele mesmo está sustentando todas as coisas pelo poder dEle, pela palavra dEle. Então a gente já vê que, por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus, que Jesus é Pai também. Pai e Ele é um. Sabe, então tem muita coisa. Eu queria fazer mais alguma coisa a vocês. Nós temos que aprender que Jesus vai voltar, que Jesus é o Todo-Poderoso. Amém? Se eu for para o texto, por exemplo, de 1 Timóteo 6,16. Quem consegue abrir lá? 1 Timóteo 6,16. Se bem que ele vai mais rápido, né? 1 Timóteo 6,16. Vamos lá? Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, deve ser para sempre eterno. Amém. Está falando de quem? De Deus. Nossa, ninguém viu Deus poderoso. Não é assim? Mas quando nós vemos para Jesus, nós conhecemos a Deus. A palavra de Deus fala que Ele é a imagem do Deus invisível.
né? E Ele tem todo o poder, toda a honra. Consegue ler um versículo para frente aí, 17? Quero ver se eu anotei aqui uma referência boa aí. Vamos aproveitar que está tendo a gente aqui e não vamos estudando mais. Será que é primeiro ou segundo Timóteo? Achou aí? Manda aos riscos desse mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Nós estamos aprendendo que Deus é Jesus, Jesus é Deus. E eu estava comentando agora há pouco que as pessoas querem se achar Deus. Deus está falando, cara, não seja altivo. Você diz que é cristão de verdade, por que você vai de salto alto? Tira a sandália do teu pé. Não, mas eu sou rico, será no meu ministério eu cresci, eu prosperei, hoje eu sou um presbítero, sou presidente, eu sou representante de uma grande igreja. Cara, e daí? Olha aí, vai colocar riqueza onde? Vai confiar nisso, onde está o teu coração? Agora, se nós buscarmos primeiro a Deus, o que fala a palavra para buscar? Meu Deus, justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas, e ele só está confirmando, né? Ele vai dar todas as coisas para nós nos alegrar, para nós gozarmos. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, crendo que Jesus é Deus que ele morreu na cruz, que nós estamos vendo, creio que ele vai dar. Coração aberto, creia, continue orando, continue buscando. Isso aqui eu quis citar esse versículo só por causa que é uma conversa que estava recente aí, um rapaz que é presidente de uma igreja e se acha bastante, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí. Essa é a resposta para ele. Então, por isso que eu quis só continuar o texto. Não sejam altivos, sejamos humildes como Jesus foi. Eu dei um texto aqui, irmão. Eu anotei tanto texto. Eu queria estar meio que partindo para o final para ir mais rápido hoje. Eu vou pular bastante coisa, mas eu quero que vocês fiquem com essa certeza. O que o Deus Pai, Jeová, vamos dizer assim, que Jeová fala de Jesus? Alguém já parou para pensar nisso? Você fala que é Deus, ele o Pai fala que é um. O próprio Jesus diz que ele é um com Deus. Né? Como o discípulo falou para ele, então mostra-nos o Pai. O que ele falou? Olha para mim, isso é meu Pai, eu estou tanto tempo com vocês ainda não creem? Alguém já se perguntou, mas o que o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Jeová, Rafa, tem assim o Shaddai, Shalom, fala sobre o próprio Jesus Cristo? Antes eu queria pegar o Hebreus, a gente vai ler Hebreus capítulo 1, 7 e 8. O 7 vai falar o que Deus fala dos anjos ali. Hebreus capítulo 1, a gente vai ler o 7 e 8. O 7. Em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Até aí tudo bem, dá só uma pausa. E eu não entendo muito bem esse texto, eu teria que pesquisar, né? Eu acredito que é daí que eles tiram que o anjo é feito de fogo, não é assim, as coisas, né? Até uns corinhos de fogo que a gente vê. Mas agora o que Deus então fala de Jesus? Isso aqui é para a gente diferenciar Jesus de anjo, porque tem outra heresia que fala que Jesus é um anjo, outros falam que Jesus é um arcanjo e dizem ser o arcanjo Miguel. Tá, então, vamos ver se Jesus é um arcanjo Miguel mesmo. Mas do Filho, quem que está falando então? Deus Pai. Mas do Filho, então Deus falando. Mas do Filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O que Deus Pai fala para o Deus Filho? Deus, o teu reino é eterno. O próprio Deus Pai considera Jesus Cristo como Deus. Então por que a gente fica nessa duvidando do poder de Jesus? Será que Jesus tem poder para salvar mesmo? Será que está sendo verdade? Será que Jesus ressuscitou? Ou será que é uma mentira que inventaram, que a Bíblia é escrita, interpretaram errado, estão falando errado, estão mentindo para vocês? Se o próprio Deus chama Jesus de Deus, quem é ele
você para falar alguma coisa, ou para negar. E quantas pessoas, irmãos, estão negando a divindade de Jesus Cristo? Igrejas que se dizem cristãs, que simplesmente negam o Filho, mas o Pai não nega o Filho. E eu queria estar puxando mais alguns textos aqui só para vocês entenderem. Qual é a consequência, então, de nós não crermos que Jesus é Deus? Alguém sabe me dizer? Qual a consequência de você não crer em Jesus? Sabe, Fabiana? Não será salvo. Oi? Não será salvo. Não será? Salvo. Amém. Quem que salva, que nós vimos lá no começo de hoje? Jesus. Jesus. Nosso Deus e nosso Salvador. Jesus, o nosso Salvador. Jesus é o que salva. Então, se nós não cremos que Jesus é Deus, nós já estamos condenados. Isso é coisa que não estão se pregando mais, irmãos. Se prega prosperidade, se prega campanha, disso, daquilo, mas não fala. Sem Jesus, a tua fé é em vão. Você vai nadar e morrer na praia. Porque quem salva, quem tem a vida, como nós vimos no domingo, é Jesus. Vamos lá para o texto então? João, capítulo 8, versículo 24. Isso é o próprio Jesus falando com os judeus que não criam nele. E ele vai usar uma referência que eu expliquei domingo. Olha só, estou terminando aí. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, na minha tradução está até em maiúsculo a referência que ele usou. Eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus mais uma vez ele utiliza o nome divino. Quem estava domingo lembra que eu comentei, quando Moisés vê aquela serpente, ele vai conversar. Aí Deus começa a falar para ele ir libertar o povo. E aí Moisés pergunta, tá, mas eu vou em nome de quem? Vocês perguntaram, quem que te enviou? Qual Deus que é esse? O que Deus fala para ele? Eu sou o que sou. E diga para o meu povo que o eu sou te enviou. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus está usando a própria referência da palavra, porque eles liam ali o Pentateuco, principalmente. Então eles conheciam a palavra. E quando Jesus fala isso, se nós for continuar o texto, vai falar que eles já estavam querendo pegar pedra para matar Jesus de novo. Por quê? Por blasfêmia. Mas Jesus estava dizendo, eu sou. Se você apenas crer em mim como um milagreiro, nos dias de hoje um benzedor, o pessoal benza assim, um benzedor, um cartomante, qualquer outra coisa aí que tem por aí, o pessoal vai atrás. Ou se vocês creem que eu sou apenas um profeta Elias, né? Palavra. Ou se vocês creem que eu sou um anjo, como dizem aí. Ou se vocês simplesmente creem, como nessas igrejas aí, que Jesus é um homem bom, é um grande líder, um homem ético, e é isso aí. Se vocês não creem que eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cavaleiro do Cavalo Branco, vai vir para buscar a igreja, vocês vão morrer nos vossos pecados. Não sou eu que estou inventando, é o próprio Jesus falando. Eu não sei como é que vocês estão com a tua fé em Jesus, eu não sei os problemas, mas hoje eu quero dizer que Deus é Jesus e é o único que pode nos salvar. E é o único que é o Todo-Poderoso para nos libertar. Se nós não nos apegarmos com Ele agora, pode ser que seja tarde demais, porque Ele já está vivo. A gente está vendo aí. Amém? Segundo texto, só para a gente terminar então. Quem nega o Filho, como é que fica? Vamos lá, 1 João, agora é 1 João, não é o Evangelho de João. 1 João, o capítulo 2, o versículo 23. 1 João, capítulo 2, o versículo 23. Olha lá. Preciso dizer mais alguma coisa? A pessoa diz, eu creio em Deus,
Deus Todo-Poderoso, ah não, Jesus é coisa inventada. Eu só sou uma testemunha de Deus, eu sou testemunha de Jeová. Ou eu sou testemunha do Deus Altíssimo. Não é assim que a gente estava conversando? Quem nega o Filho, também nega o Pai. Logo vocês também negam Jeová. Mas quem confessa o Filho, também confessa o Pai, ou também tem um Pai. Você tem confessado Jesus? Você tem abrido teus lábios e dizendo: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor? Como que está a tua fé hoje? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus... Opa, olha lá que a gente comentou lá no começo, a gente está trazendo agora no final o texto para confirmar, para não ver que é só da minha cabeça. Olha lá, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor... Opa, lembra que a gente estava comentando sobre a divindade, que para eles tinha muito, para a gente não tem mais hoje, mas para ele tinha um peso muito grande. Que Jesus é o Senhor, ou seja, que Jesus é Deus, que Jesus é o teu dono. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Quem crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Quem aqui já declarou que Jesus é o Senhor da tua vida? Amém? Vamos se colocar de pé, vamos chegando com quase 9. A gente vai mais curto. Tentei acelerar, mas tem muito texto. Mas eu acredito que esses já deu para a gente ter uma boa base. Primeiro que era ensinado que Jesus Cristo era Deus, que era o Salvador. Era um ensinamento dos discípulos. Segundo, os próprios discípulos adoravam Jesus como Deus. E a gente depois viu que o próprio Deus fala que Jesus é Deus. E que o seu reinado é para sempre, porque Jesus é eterno. Amém? Vamos estar orando? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Sei que foi uma palavra um pouco mais condensada, meu Pai, mas nós conseguimos tirar alguns textos, meu Pai, que dá certeza, meu Deus, sobre o reinado de Jesus Cristo, meu Pai, que dá certeza, meu Pai, sobre a soberania, sobre o senhorio de Jesus Cristo, meu Pai. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, meu Pai, que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, com a certeza e sem nenhuma dúvida que Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, e com Ele nós vamos estar no seu reinado, e o seu reinado dura para sempre. No seu reinado não vai ter doença, no seu reinado não vai ter mentira, no seu reinado não vai ter desigualdade, meu Pai, não vai ter, meu Pai, traição, não vai ter, meu Pai, doenças psicológicas, meu Pai, não vai ter vírus, meu Deus, não vai ter doenças, meu Pai, ali genéticas, meu Pai, não vai ter palavras tortas, meu Pai, maldições, ódio, mas vai ser um reino, meu Pai, um reino de igualdade, meu Deus, um reino de justiça, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom e o Senhor reina para sempre, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.